Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado. E eu comecei com uma rádio portuguesa. Onde eu moro, em Califórnia, tem muitos imigrantes das Ilhas Azores. E eles têm um programa de rádio que se chama Rádio Comercial, KSQQ. E durante o dia, eu ouvia a rádio portuguesa quando eu estava no carro e andava no meu trabalho. A verdade é, no início, eu pensava que eu não entendia muito, mas eu já sabia espanhol, francês e italiano, então eu podia entender, mas não é que eu podia falar. Na noite, eu tinha um livro que eu lia na casa, que se chama Com Licença, Português Brasileiro para as pessoas que sabem falar espanhol. Mas eu não gosto muito de gramática, então muitas vezes eu leio o livro e eu caí dormida. E ainda eu não terminei o livro da língua portuguesa, mas eu posso falar português. Então, tanto tempo que eu ouvi a rádio portuguesa me ajudou muito em poder falar. E é isso que agora eu tenho um sotaque de mistura entre o sotaque brasileiro e o sotaque português. Susana Zaraíski e a aprendizagem da língua portuguesa a propósito do seu livro mais recente, Idioma é Música. Susana Zaraíski nasceu em São Petersburgo. Aos 3 anos foi com os pais para os Estados Unidos. Hoje, com o passaporte cheio de carimbos, é uma verdadeira poliglota. A língua portuguesa é uma das suas eleitas, o que deu origem à tradução para português do livro O Idioma é Música, onde nos dá pistas para aprender vários idiomas com facilidade. Susana Zaraíski é hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Olá, bem-vindos. Susana Zaraíski nasceu em Leningrado, hoje São Petersburgo, na Rússia. Susana é uma verdadeira poliglota. No seu currículo estão 11 idiomas: russo, inglês, francês, espanhol, italiano, português, servo-croata, hebraico, árabe, húngaro e ladino, uma língua dos judeus espanhóis. Susana Zaraíski, que aos 3 anos emigrou da União Soviética, hoje Rússia, e foi viver para os Estados Unidos, onde desde cedo sentia que vivia em 2 mundos. Em casa falava russo, no dia-a-dia inglês. Aliás, a língua da licenciatura em Economia Política na Universidade de Berkeley, um curso que a tem levado a várias partes do mundo. Já viveu em 9 países, visitou mais de 50 nações e não tem dúvidas. Sempre que aprende um novo idioma, descobre novos mundos. E agora, aí está um livro publicado em português nos Estados Unidos. Idioma é Música. Mais de 70 dicas fáceis e divertidas para aprender idiomas com facilidade. Susana Zaraíski, como nasceu a ideia de publicar este livro? É porque muitas pessoas me perguntavam, como é possível, Susana, que você pode falar em tantos idiomas, que você pode falar com bom sotaque? Então, eu entendi que foi com a ajuda da música. Eu li um livro de uma neurologista, Oliver Sacks. O livro se chama Musicophilia. E ele falava do efeito da música no cérebro. Então, ele mostrou que o cérebro está mais ativado quando temos música. Mas quando falamos, tem menos partes do cérebro que são ativados. Então, eu entendi que eu aprendi idiomas com música, porque eu sempre escutava canções em outros idiomas, mas também eu escutava os idiomas como se fossem músicas, para captar a melodia, o ritmo do idioma. Foi assim que nasceu a ideia de escrever um livro. Sim. Para ajudar, portanto, as pessoas a falarem línguas, a comunicar-se com o mundo. É o seu apelo. Exato, porque agora eu sei que é muito importante para as pessoas saberem outros idiomas. Por exemplo, hoje na manhã eu vi que agora no Brasil os políticos querem que os meninos do 1º grado aprendam inglês. Porque é obrigatório agora saber inglês, mas é também muito importante saber outras línguas. Por exemplo, tem muitos jovens aqui no Portugal que estão achando trabalho fora do Portugal, por razões econômicas, não? Se vão à Alemanha, se vão à França, eles têm que falar alemão, francês, ou se vão à Inglaterra, têm que falar inglês. Então, é muito importante comunicar mesmo se estamos aqui no Portugal, porque Portugal tem muitos turistas, não? Então é preciso saber outros idiomas para poder falar com os turistas. E então, que caminhos é que devemos seguir para soltar a nossa língua? Quais são as dicas que nos apresenta? São mais de 70 dicas aqui neste livro.
Exato, mas a coisa mais importante é saber ouvir, porque quando vamos às aulas de línguas, no primeiro dia aprendemos a dizer bom dia, o meu nome é, essas coisas. Mas se não sabemos as frequências que existem no idioma, no idioma que queremos falar, é muito difícil pronunciar esses sonidos. Por exemplo, as pessoas dos Estados Unidos que querem aprender português têm muitos problemas com o R. Não sabem fazer R em português, não. Não pode pronunciar esses sons nasais, porque no português, a língua portuguesa tem muitos sons nasais, mesmo como a língua russa. Então, a pessoa precisa ouvir e ouvir o idioma falado, o idioma cantado, muito tempo antes de abrir a boca e falar. E não é necessário um talento natural? Não, para nada. A verdade é que eu tenho uma amiga de Alemanha e ela é sorda, mas ela pode falar inglês. Mas ela aprendeu de uma forma específica para os sordos aprenderem outras línguas. Então, se uma pessoa sorda pode aprender uma língua, obviamente não precisa ter um talento natural, mas as pessoas que não têm um talento musical, que não sabem cantar, eles têm que prestar mais e mais atenção e não ouvir a língua para captar as frequências. E depois achar canções que eles gostam. Canções em inglês, por exemplo. E depois achar as letras para poder ler ao mesmo tempo que eles ouvem as canções. Nesse caso, já estamos a entrar nos caminhos que devemos seguir para aprender línguas. Exato, sim. E então, para aprender uma língua, você ouve primeiro e depois você tem que achar coisas que são interessantes. Músicas, programas de televisão, filmes. Já lá vamos. Agora vamos começar pelo capítulo 1 deste livro, Idioma e Música. Notas do regente, como pensar em um idioma como se fosse música. Exato. Então, quando ouvimos outra língua, temos que pensar que essa língua é uma música. É uma música que podemos ouvir na rádio. E temos que escutar a língua e pensar se essa pessoa está com raiva, se essa pessoa está contente, para entender as emoções que são presentes na língua falada. E isso é muito importante. Então, é importante, se você está com a televisão em inglês, fechar os olhos e ouvir o idioma falado, ouvir, e se adaptar às frequências do idioma. E depois, você pode achar músicas que você gosta e começa a cantar, mesmo se você não sabe nada das letras, se você não entende nada. É muito importante ter esse interesse emocional na língua. Tem muitos cantantes que podem cantar em inglês, mas não sabem que estão cantando, não é? Então, você precisa ter essa energia positiva como idioma e depois você acha a letra das canções e você pode achar também a tradução no português para compreender, para saber. E a propósito, como é que a Susana Zaraíski começou a aprender português? E eu comecei com uma rádio portuguesa. Onde eu moro, em Califórnia, tem muitos imigrantes das Ilhas Azores. E eles têm um programa de rádio que se chama Rádio Comercial, KSQQ. E durante o dia, a rádio é em português, na noite é em chinês, porque a rádio tem dois grupos de imigrantes. E eu, durante o dia, ouvia a rádio portuguesa quando eu estava no carro e andava ao meu trabalho. A verdade, ao início, eu pensava que eu não entendia muito, mas eu já sabia espanhol, francês e italiano, então eu podia entender, mas não é que eu podia falar. Na noite, eu tinha um livro que eu lia na casa, que se chama Com Licença, Português Brasileiro para as pessoas que sabem falar espanhol. Mas eu não gosto muito de gramática, então muitas vezes eu leio o livro e eu caí dormida. E ainda eu não terminei o livro da língua portuguesa, mas eu posso falar português. Então, tanto tempo que eu ouvi a rádio portuguesa me ajudou muito em poder falar. E é isso que agora eu tenho um sotaque de mistura entre o sotaque brasileiro e o sotaque português. No seu entender, falar português é cada vez mais uma mais-valia?
Sim, me ajudou muito, porque eu quando morava na Argentina, eu viajei muito no Brasil, então eu falava em português. Mas é verdade que eu, quando falava em português no Brasil, eu falava um portunhol, porque não sabia muito português, mas eu já sabia umas coisas. E agora, nos Estados Unidos, tem uma comunidade grande de brasileiros, onde eu moro, na Califórnia, então eu falo com eles. Eles têm concertos da música brasileira, de samba, de bossa nova, vários tipos de música. E agora é muito importante, eu acho, saber português, porque o mercado brasileiro está crescendo muito. Então, tem muitas empresas que querem trabalhar lá no Brasil. E eu gosto muito da música brasileira também, porque eu, quando fui ao Brasil, a Portugal a primeira vez, eu estava aqui com minha família e fomos a esses lugares de fado. E a verdade é que a música de fado é muito parecida à música russa, é uma música muito melancólica. Então, para mim, eu senti uma ressonância muito forte com essa música de fado. E, ao mesmo tempo, fica fascinada pelos sons da batida do samba do Brasil. É certo. Uma pessoa pode ter muitos interesses na música. Mas temos de treinar o idioma que queremos aprender. É certo, temos que falar. E então, muitas pessoas têm medo de falar. Tem medo de cometer erros. E vergonha? É vergonha. E eu agora estou falando português com erros, mas não é que tenho vergonha. A verdade é que o karaoke ajuda muito nisso, porque quando estamos cantando, é uma coisa de joia, estamos contentes de cantar e não estamos conscientes do fato de cantar, de que o cantar é uma maneira de aprender um idioma. E então, se cantamos no idioma que queremos falar, isso nos vai ajudar a falar. E depois, quando falamos com as pessoas, deveria ser um jogo. Não é uma coisa séria. É um jogo de falar um outro idioma. E essa pessoa com quem você vai falar, essa pessoa sabe que você é estrangeiro. Então, essa pessoa vai te perdoar pelos seus erros no idioma. E é muito importante pensar nisso, que é um jogo, uma coisa divertida. Eu estou aqui a ver o seu livro, O Idioma é Música, e tem aqui uma frase bastante interessante. Os falantes vietnamitas tratam cada sílaba como se fosse uma palavra. Sim, eles falam desse jeito. Ritmado. Muito ritmado, mas é muito difícil para eles quando eles falam um idioma europeu. Por exemplo, o alemão, que tem palavras muito grandes. E é difícil entender quando os vietnamitas falam, porque eles não podem, eles têm dificuldade a falar uma palavra completa na forma como nós falamos. A Susana Zaraíski, neste livro, uma das dicas que dá, a 10ª, é apaixone-se. É muito importante ter uma coisa que nos apaixona no idioma. Pode ser que estamos enamorados de uma pessoa que fala o idioma que queremos falar. Isso ajuda muito. Mas se você não está namorado de uma pessoa que fala o idioma que você quer falar, é importante achar uma coisa que você gosta. Por exemplo, agora que vamos ter o Copa do Mundial. Se você quer aprender japonês, pode ser que você vá ver na internet os jogos do Copa Mundial em língua japonesa. E assim você vai sentir como é que os japoneses falam do futebol. Ou pode ser que você está muito interessado na música de um país. É muito importante achar uma coisa que motiva, porque senão a gramática é muito chata. É muito difícil aprender. Aliás, a Susana tem um caso de não sucesso, que é assim que se pode dizer, porque fala também outros idiomas, em Sarajevo, na Bósnia, quando lá esteve em trabalho. É certo, eu trabalhava na Bósnia uns anos depois da guerra e é verdade que eu não gostei muito. Trabalhava a nível da ajuda econômica, fazendo projetos econômicos nos lugares que tiveram muitos problemas durante a guerra. E então eu planificava projetos e eu tinha que falar no idioma deles, o serbo-croata, que eu falo, porque não foi tão difícil aprender essa língua, porque eu falo russo e essas línguas são línguas eslávicas. Mas a verdade é que eu não gostei do jeito que os bósnios falaram. Eles falaram, para mim, foi uma maneira muito antagonística de falar. E foi muito difícil. E então eu falava o idioma que eu tinha que falar pelo trabalho, mas quando não queria falar, o meu cérebro estava fechado, o idioma. Então, eu entendo o difícil que é aprender um idioma quando você não tem uma coisa que apaixona. Que a motiva. Que motiva, sim. Mas há que ter calma. Você tem que ter calma e achar uma coisa dentro de você mesmo que motiva. Ou seja, persistência, paciência, apreciar também a boa pronúncia, que é importante, o tom e a respiração.
É respiração, sim, é certo. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão falando outro idioma, querem falar muito rápido, do jeito que, às vezes, é muito difícil para o falante nativo de entender a pessoa que está falando. Outra coisa, muitas vezes, quando estamos falando um idioma estrangeiro, que estamos tão concentrados em achar a boa palavra, de falar bem, que temos toda essa agonia na cara. E é muito difícil para o falante nativo ver essa pessoa com tanta agonia. Então é muito importante ter calma quando você está falando. A Susana Zaraíski diz também para nós escrevermos as letras das canções conforme as ouvimos. Sim. Que é uma forma também de treinarmos a nossa pronúncia. Exato. Pode ser que quando você está ouvindo uma canção que você não sabe exatamente a ortografia. O início não é tão importante. É muito importante escrever as palavras que você entendeu, mesmo se tem erros de ortografia. É uma maneira para você treinar. Portanto, é um treino que é necessário. Diz-nos também que, para imaginar o conteúdo das letras, para as fixarmos melhor, já apanhou alguma decepção em que o conteúdo das letras depois se veio a verificar que não era nada daquilo que tinha imaginado? Sim, isso sim, pode ser. Sobretudo quando a canção tem muitas metáforas. E pode ser que não entendemos as metáforas porque são umas coisas muito poéticas. Então, sim, você precisa imaginar do que fala a canção e depois verificar com a letra. E o que ajuda muito bem também se tem vídeos musicais no YouTube, no MTV, para ver a história que tem essa música. Ir ao Google Tradutor. Google Tradutor pode ser difícil, porque o Google Tradutor não sabe traduzir metáforas e coisas poéticas. Nesse caso, você precisa falar com um falante nativo, que talvez já conheça a canção, e pode explicar as metáforas. Sem dúvida, nós somos o nosso próprio instrumento. Portanto, a Susana diz isso mesmo, toque o instrumento, fale. Cada pessoa é um instrumento. E isso é muito importante saber quando falamos de onde é o som que estamos articulando. Por exemplo, como eu falei, que em português tem muitos sons que são os vocais nasais. E então, se a pessoa não sabe que o som deveria ser um som nasal, essa pessoa pode pronunciar o som como se fosse um som da boca ou da garganta ou da outra parte do corpo. Susana Zaraíski, por falarmos no nosso instrumento, eu sei que durante anos ouviu a Rádio Comercial Portuguesa. Sim, exato. Eu ouvia a Rádio Comercial Portuguesa na Califórnia. Sim. E eles falaram muito das Ilhas Açores, tiveram música de fado, outra música muito típica das Ilhas Açores. Falaram das suas lojas na Califórnia. Muitas vezes, a verdade é que eu não estava muito interessada em que eles falaram. Mas eu estava no carro e tinha a oportunidade de ouvir português 1 hora por dia. Então, eu optei para ouvir o português, mesmo se o conteúdo para mim não foi muito interessante. Não? Não, mas isso me ajudou a falar português. Então, eu estou muito contenta que eu ouvia tanto a rádio portuguesa na Califórnia, porque agora estou no Portugal, posso falar. Mas nunca frequentou aulas de língua portuguesa? Eu frequentei uma aula uma vez por semana, durante 2 ou 3 meses, e foi muito interessante, porque a professora foi portuguesa, mas ela tentava falar com sotaque brasileiro, porque ela sabia que a maioria dos americanos que querem falar português querem viajar para o Brasil, porque estamos no mesmo continente. Então, foi engraçado ouvir o sotaque dela, porque foi um sotaque misto. E de que forma é que a Susana Zaraíski conciliou esta aprendizagem de idiomas com a sua profissão? Economista. Interessante, porque eu estudei economia política porque eu queria trabalhar como diplomática, fazendo programas de desenvolvimento econômico em outros países, o que eu fiz na Bósnia. Mas depois eu entendi que tem muitas pessoas que estudaram economia e mesmo eles trabalham por muitas organizações mundiais e às vezes eles cometem muitos erros na economia. Sabemos que agora temos muitas crises no mundo, na economia. Então eu pensei, eu não vou estudar economia por minha vida inteira. Não sei se a verdade ou estudar economia vai ajudar as outras pessoas, mas eu sei que falar outro idioma vai ajudar as pessoas. E eu, quando eu estava na Bósnia, eu falei com pessoas que durante a guerra aprenderam inglês, aprenderam português, porque quando havia televisão, eletricidade, eles tinham acesso às novelas do Brasil. Então, durante a guerra, podiam ver essas novelas brasileiras ou novelas de outras partes da América Latina. E isso, saber o inglês, lhe ajudaram a conseguir trabalhos na Bósnia. E é muito
muito difícil em um país pós-guerra de achar um trabalho. Então, eu entendi, se eu posso ajudar outras pessoas a aprenderem línguas, isso é mais importante que qualquer projeto econômico que eu poderia fazer. Porque o saber é um poder econômico, é um desenvolvimento econômico. Quanto vale a língua portuguesa? Aliás, é o tema de um estudo que foi divulgado em Portugal. Não o sei. potencial económico da língua, que é isso que a Susana Zaraíski está a dizer. Portanto, é um potencial enorme saber uma língua e esta ser promovida e falada por milhões de pessoas, neste caso, lusofalantes. É certo, porque agora tem muitas empresas que querem investir no Brasil, que querem investir em países na África, em Moçambique, em Angola, e tem muitas empresas turísticas também aqui no Portugal, então essa língua é muito importante. E é verdade que em Inglaterra, eles esperam milhões de dólares cada ano, porque eles não têm tantas pessoas que falam outros idiomas para ajudar as empresas inglesas a exportar. E então, se um país tão forte como a Inglaterra está perdendo dinheiro, você poderia imaginar qual seria a situação para outros países que não têm pessoas que podem falar outros idiomas. É um abrir de portas. Exato. Mas a Susana Zaraíski, antes de aprender português, já dominava o inglês. Exato. É a sua segunda língua. Sim. Quando foi para os Estados Unidos, com Exato. 3 anos de idade. O russo é a língua materna e depois surge o francês, o italiano, o espanhol Sim. e só por fim o português. Sim. E, entretanto, como é que aparece nos idiomas que fala a Susana Zaraíski, poliglota, o judeu-espanhol, o ladino? Interessante, quando eu morava na Sarajevo, na Bósnia, eu conheci um senhor que se chama Moris Al-Bahari, e ele é da comunidade sefardita. Então, essa comunidade é dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição da Espanha, de Portugal. E na comunidade dele, eles falaram o espanhol que foi falado na Espanha, e isso foi quase 500 anos depois da Inquisição. E durante o Holocausto, a sua família foi enviada, como todos os judeus, aos campos de extermínio. E ele escapou do trem. E depois de escapar do trem, ele encontrou um coronel italiano, porque nessa época a Itália estava dominando parte de Iugoslávia. E ele, através dessa língua judeu-espanhola, que também se chama ladino, podia comunicar com esse coronel italiano, que lhe ajudou a escapar dos campos de extermínio. E então foi essa língua muito velha que lhe salvou a vida. E ele me falou disso, ele me falou da sua história, e eu me apaixonei por essa música judeu-espanhola. A verdade é que é muito, muito bonita. Por exemplo, uma canção que é muito famosa é Adiós Querida. Va, buscate outro amor, arva outras puertas, espera outro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. As pessoas que falam espanhol agora podem me entender essa canção. Obrigada. Bravo, digo eu. Obrigada. Eu me apaixonei por essa música e há 2 anos eu pensei, eu quero fazer um filme sobre esse sonho, sobre Moris Al-Bahari. Então, agora, em agosto, vamos terminar o filme, que se chama, em inglês, Saved by Language, salvado pelo idioma. E ele fala da sua história. E a coisa mais importante, eu acho, que é essa língua judeu-espanhol, é uma língua que está na extinção. E tem 3.000 idiomas aqui no mundo que estão em via de extinção. E mesmo aqui no Portugal, que tem esse Mindirico, então mesmo no Portugal tem esses idiomas. E a música é uma forma de salvar esses idiomas, não? Porque em Mindi havia um festival em outubro sobre isso. Há grupos de música que cantam em idiomas que estão em via de extinção. E então, nesse filme, estamos mostrando a vida dele, o rol dessa língua na sua vida. E agora, na Sarajevo, tem só 4 pessoas que falam judeu-espanhol. Tem a comunidade mais grande das pessoas que falam a língua é na Turquia e em Israel. Porque na Turquia não havia holocausto. Então, essa comunidade de judeus que foram expulsos da Península Ibérica, que foram Império Otomano, que agora tem uma comunidade muito grande, mais grande na Turquia. E eu acho que é uma coisa muito importante para as pessoas saberem
que podemos ser multilingües. Podemos falar uma língua que é muito velha, porque as línguas são muito importantes. Não sabemos quando essa língua pode nos ajudar. No caso do Maurício Al-Bahari, essa língua lhe salvou a vida. A par dessa história que a apaixonou para aprender o ladino, que outras histórias também a levaram a aprender os outros idiomas? A verdade é que o italiano eu aprendi porque eu estava na fila para entrar num museu em França. E eu ouvi os italianos falando e foi tão bonito essa língua. Eu pensei, é uma música quando eles falam. Eu quero falar como eles. E então, quando eu voltei à universidade, eu estudei italiano. Mas eu estudei por meu interesse pessoal. A verdade é que nunca pensei que a língua italiana me poderia ajudar no trabalho. E há 10 anos, não foi há 10 anos, mas uns anos atrás, eu estava achando um trabalho e eu trabalhava na importação de vinhos italianos da Califórnia. E óbvio que eu falava em italiano por esse trabalho. Então, às vezes, não sabemos se um interesse pessoal pode nos ajudar mais tarde na vida profissional. O saber não ocupa lugar. Na sua história pessoal também é interessante que começa também a fazer listas de afazeres no idioma que quer aprender. É uma das dicas, das pistas que dá no seu livro. Exato, porque é muito importante que a língua seja parte da sua vida. Então, se você está no banco, você está pensando quanto dinheiro você tem, ou quando você está no supermercado, está na fila, e você pode calcular o preço de todas as coisas que você quer comprar na língua que você está aprendendo. É muito importante, porque quando você está em outro país, onde as pessoas falam esse idioma, e você está no mercado, você tem que pagar, os números vão muito rápidos. Então, você tem que estar treinada a saber calcular em outro idioma. Aliás, também essa ideia foi tirada de um colega seu que escrevia, portanto, em mandarim as listas de afazeres. Sim, porque durante as reuniões que foram muito chatas, não foram interessantes, ela escrevia a sua lista de fazeres em chinês. E eu pensava que ela estava escrevendo coisas importantes da reunião. E depois ela me falou, não, a reunião não é interessante. Eu estou pensando nas coisas que eu tenho que comprar no supermercado. Mas a Susana Zaraísky lançou este livro, O Idioma é Música, em 2009. Antes de o publicar, lançou um concurso online. Sim, lancei um concurso online, isso foi no ano 2009, porque eu queria saber as dicas de outras pessoas. Porque não é que eu sei tudo. Outras pessoas aprenderam mais idiomas que eu. Então, eu convidava as pessoas a mandarem suas dicas de como viajar de forma econômica, porque também tem um livro que se chama Travel Happy Budget Low, sobre a maneira de viajar de forma econômica, e também as suas dicas de como aprender idiomas. E isso foi muito interessante, porque as pessoas me deram dicas muito bons. Por exemplo, um senhor da Suíça me falou que ele, quando estava no carro, ouvia o livro Da Vinci Code, o Código de Da Vinci, em sueco, mas quando voltava na casa na noite, ele lia o livro. Então, durante o dia, ouvia o livro e na noite ele lia a mesma coisa para melhor saber o idioma. E quase na reta final deste livro há uma nota pessoal que tem por base uma pergunta. O que significa ser um cidadão global? Eu acho que um cidadão global uma pessoa que pode pensar da forma que outras pessoas que pensam em outro idioma, ou como, porque muitas vezes as pessoas só sabem pensar no seu idioma e da sua cultura. Mas um cidadão global pode ver o mundo do ponto de vista dos olhos de outras pessoas. E isso é muito importante, sobretudo nesse mundo, quando temos um mundo muito globalizado, quando temos que viajar muito, temos que trabalhar em outro país. Então, é muito importante saber a cultura do ponto de vista dos olhos das pessoas que moram nessa cultura. Mas esta pergunta nasce de um episódio vivido no México. Sim, foi os filhos de uma pessoa que me escreveu uma dica pelo meu livro, e ela entendeu que quando os seus filhos podiam comunicar com os mexicanos em espanhol, podiam estar no ônibus com os mexicanos e podiam estar em lugares muito humildes,
sem pensar das coisas que eles queriam dos Estados Unidos, eles mudaram a forma de pensar. E isso foi muito importante para eles, ser cidadãos globais. Agora, voltando à Susana Zaraíski, a nossa convidada. Sim, porque no início não dissemos tudo. É que a Susana estudou 11 idiomas, apesar de só falar 8, o que já é um número significativo. Alguns que não fala, como há pouco já referimos, foi o serbo-croata e o hebraico, árabe, húngaro. Sim, o serbo-croata eu posso falar, mas o húngaro, árabe e hebraico já esqueci muito. Mas tem passado aventuras e desventuras por esse mundo fora. E com essas línguas? Com essas línguas e com um passaporte cheio de carimbos. Exato. Eu morava no Budapeste, em Budapeste. Então, lá eu podia, quando eu morava lá, podia comunicar de forma muito básica, mas já esqueci muito. E se eu viajei por mais que 50 países. Em trabalho ou em lazer? Todas as opções. Eu estudei na Argentina, estudei na França, na Hungria, mas trabalhei no México, na Ucrânia, e também trabalhei em Bósnia. E há 2 semanas eu estava na Macedônia para observar as eleições na Macedônia. Observei as eleições em Quirguistão, Tajiquistão, Macedônia, Ucrânia, Azerbaijão e Arménia. E como trabalhou na Ucrânia? Neste momento a crise ucraniana é notícia a nível mundial. Como é que vê a Ucrânia? A verdade é que estou muito triste porque há 8 anos eu trabalhava lá durante quase 3 meses observando as eleições. E agora, quando veio a situação na Ucrânia, para mim é como se eu perdesse o tempo lá, porque agora não tem democracia na Ucrânia. Tem um caos total. E a verdade é que para mim é muito triste, porque todos os meus avós são da Ucrânia. E para mim é um país que poderia viver com vários idiomas e com várias culturas. E não acho que precisa ter os problemas que tem agora. Acha que vai, a breve trecho, ser encontrada uma solução para a crise ucraniana ou vamos assistir a um arrastar de conflitos? Eu acho que o conflito vai ser mais longo, mais largo. E é verdade que para mim é uma coisa muito triste. A Susana esteve na Ucrânia em trabalho, tal como esteve no México, na Macedónia e em outros países. Sempre com base, portanto, nesta sua licenciatura em Economia Política. Sim, mas a verdade é que eu acho que a coisa que me ajudou mais para poder observar as relações nesses países foi o fato que eu falo uma língua que se fala nesses países. Então, na Macedônia, eu comunicava com o serbo-croata, porque Macedônia era parte da Iugoslávia, e na Azerbaijão, na Armênia, Tajiquistão, Quirguistão, Ucrânia, eu falava russo. E então as línguas são muito importantes, porque se eu não falasse o russo, não acho que seria tão fácil para mim viajar em todos os países. Não teria esta janela de oportunidades ao seu dispor? Sim, exato. Atualmente, o que é que está a fazer? Sim, agora quero terminar esse documentário, Saved by Language, porque já faz 2 anos que eu estou trabalhando nisso, então eu acho que em agosto vamos terminar. E depois eu quero fazer mais apresentações sobre a forma de aprender línguas de forma musical, de forma lúdica. E talvez no futuro, pode ser que eu vou escrever outros livros, mas sobre outros temas, sobre a identidade, a minha identidade de falar vários idiomas, porque eu acho que a minha personalidade muda em cada idioma que eu falo. E então, eu quero falar disso porque eu acho que é uma coisa que vai tocar muitas pessoas no mundo. Porque agora tem muitas pessoas que falam 2 idiomas na casa, ou falam um idioma na casa, outro idioma na rua, na sociedade. E essa muda a sua forma de ser. E eu acho que isso talvez pode causar problemas pelas pessoas. E não tem muitas pessoas que escrevam sobre isso, que escrevam sobre a psicologia bilíngue, multilíngue, políglota. Sim, porque nas famílias bilíngues, eu estou a falar olhando a diáspora portuguesa, aos portugueses, imigrantes por esse mundo fora, que dizem que pertencem a 2 países. O país que os viu nascer, Portugal, e os países onde vivem. Por exemplo, como a Susana está nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos. Portanto, são sempre pessoas divididas. A Susana também é uma emigrante russa em terras norte-americanas. Sente essa dualidade ao nível, por exemplo, da sua família? Sim, sinto essa dualidade, mas também sinto
identidade complexa, porque também falo outros idiomas. Então, é certo que quando eu falo russo, eu falo com erros. E então, quando eu vou na Rússia, as pessoas não sabem de onde sou, porque não falo com sotaque americano, mas eu falo com erros. E, às vezes, quando eu estou cansada, tem uma mistura de idiomas na cabeça. E, às vezes, o meu inglês falo da estrutura de uma frase em russo. Então, eu tenho essa mistura. Mas, também, ao nível cultural, para mim, por exemplo, na cultura russa é muito importante a música clássica, a ópera, o balé. Então, eu cresci com isso. Mas eu cresci em um ambiente muito, muito humilde, porque meus pais não tiveram muito dinheiro quando chegamos aos Estados Unidos. Então, eu fui no balé, a ópera, a sinfonia, com os bilhetes mais econômicos. E, às vezes, quando eu falo com americanos, eles estão muito, muito surpresos que eu sei muito da música clássica, da ópera, do balé, porque eles pensam que são pessoas muito ricas, têm essas oportunidades de assistir tanto teatro. Mas para mim não é uma coisa de dinheiro, é uma coisa de cultura. Tem tudo a ver com as prioridades. Exato, é uma prioridade. Então, pode ser que você sabe muito da música clássica porque você foi à biblioteca, achou discos da música clássica e ouvia essas músicas na casa. Pode ser que você tenha muitos discos, não sei, de balé e você pode ver o balé na casa. E agora com o YouTube você pode ver muitas coisas. É uma coisa de prioridade. E então, para mim, a prioridade sempre foi a cultura e eu sou de viajar. Eu não tinha um carro antes dos 27 anos, que em Califórnia é uma coisa muito estranha, a pessoa não tem um carro. Mas eu acho que também o nível de falar, às vezes, quando temos muitas línguas que sabemos, pode ser difícil formar uma frase completa numa língua, porque tem uma palavra que é melhor em outra língua, uma frase idiomática que é melhor em outra língua. Então, às vezes, quando eu estou falando, eu tenho que fazer uma censura do que eu quero falar, porque eu tenho que pensar, essa pessoa fala inglês, essa pessoa fala russo, essa pessoa fala francês, porque eu quero dizer uma frase nessa língua. Não é que eu quero mostrar que eu sou muito sofisticada, que falo tantos idiomas, não. Não é uma coisa de mostrar, é uma coisa de me explicar, de comunicar. E, às vezes, as pessoas que são monolíngues pensam que as pessoas que são bilíngues, trilíngues, querem mostrar todos os idiomas que falam. Eu acho que não é sempre assim. É mais que o nosso cérebro está ativado em muitos idiomas ao mesmo tempo. Susana Zaraíski, estamos na reta final desta nossa conversa e a pergunta que se impõe: qual é a palavra na língua portuguesa que mais a fascina? Saudade. É sempre essa palavra, porque essa palavra saudade não existe em outros idiomas. É uma coisa muito idiomática, eu acho, da língua portuguesa. E, portanto, os fados falam muito da saudade. E mesmo a bossa nova no Brasil sempre fala dessa palavra. Susana Zaraíski, a convidada de hoje do Câmara dos Representantes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Susana Zaraíski, uma viajante no mundo e poliglota, fala 11 idiomas. Sobre o seu livro mais recente, Idioma é Músico, agora também publicado em português nos Estados Unidos. Por hoje ficamos por aqui, nesta edição do Câmara dos Representantes. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.